Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. Nós temos muita alegria realmente de poder entrar na tua casa e trazer uma palavra de fé, de esperança e de amor. Principalmente nesses dias de um mundo tão conturbado, tão violento, onde nós abrimos nossas casas através dos jornais, através da televisão e vemos tanto mal. Por isso agora nós vamos ficar com uma música muito legal, muito bacana do pastor Oséias Costa. Fica conosco. Jesus te ama, Ele quer abençoar a sua família. Que nenhuma família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo atrapalhe um casal sonhador, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam no ontem, no hoje, em função do depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém.
minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Nós estamos mais uma vez com o programa Palavra de Fé. Antes de eu ler a palavra, eu quero primeiro meditar. Você talvez esteja cansado de tanta luta, de tanto mal, de tanta violência, tanta solidão, tanto descaso, tanta hipocrisia, tanta mentira, tanta corrupção. E talvez você se pergunte, mas até quando esse mal vai imperar? O que será que eu posso fazer? O que nós podemos fazer para mudar essa realidade? Será que esse mundo realmente ele tem solução? Então eu quero ler para vocês agora, meditar na Palavra de Deus, através do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Primeiramente nós vamos ler numa versão chamada Revista e Atualizada. Assim diz a Palavra de Deus. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Essas são palavras de Jesus. E essas palavras não foram apenas para os seus discípulos, mas é hoje para nós também. Eu vou ler agora numa outra tradução chamada Nova Tradução da Linguagem de Hoje, uma tradução mais clara, onde você que talvez não tenha tanta familiaridade com a Bíblia vai entender melhor. Diz assim: depois disse a todos, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Que palavra linda de Jesus. Mas pastor, o que isso tem a ver? Ou seja, eu negar a mim mesmo, tomar a cruz e seguir com tudo isso que o Senhor falou em relação à questão do mundo que nós estamos vivendo. Tudo, meu querido. E você vai entender muito bem o que nós vamos falar nesta noite. Mas antes eu quero também contar uma pequena história para que você possa compreender. Um jovem, ele estava muito estressado, muito preocupado, ansioso. E você sabe, quem é jovem sempre está correndo atrás da máquina, sempre tem muitas perguntas, muitos questionamentos, muita ansiedade. Isso faz parte da vida do jovem, porque o jovem está naquela transição entre criança e adulto. Às vezes ele tem comportamento de adulto, às vezes tem comportamento de criança, ele não sabe muito bem ainda quem ele é, ele está correndo atrás da sua identidade. Esse jovem tinha um professor que era muito sábio e ele foi buscar auxílio, ajuda nesse professor. Ele chegou para o professor e disse: professor, eu estou cheio de problemas e eu preciso de ajuda. O professor estava fazendo uma tarefa, não olhou para o jovem, mas escutou e disse: olha, eu vou te ajudar, desde que você me ajude. O jovem parou e pensou: bem, quem sabe eu ajudando o meu professor, ele pode me ajudar? Professor, o que o senhor quer que eu faça para o senhor? O professor chegou para o jovem e disse: olha, eu tenho um anel de ouro, esse anel aqui eu quero que você venda, mas você não pode vender por menos de uma moeda de ouro. O jovem parou e pensou e sentiu-se desafiado e foi atrás. Foi para o comércio procurando as pessoas mais allegadas, mais amigas, e cada um dizia: não podemos oferecer uma moeda de ouro, é muito valioso, eu não tenho esse dinheiro, esse anel não vale tudo isso. Chegou para uma pessoa já mais idosa e disse: olha, eu poderia te ajudar, mas no máximo que eu poderia pagar é 3 moedas de prata, eu não posso pagar uma moeda de ouro. Então, meu caro jovem, você não vai conseguir vender esse anel por uma moeda de ouro. Ele ficou muito triste, ficou desanimado, ele ficou abatido. E
voltou até o seu mestre. Chegando lá no professor, ele disse: professor, eu estou com um problema, eu não consegui vender esse anel pelo preço que o senhor estabeleceu. O professor olhou para ele e disse: meu jovem, faz um favor. Agora você vai levar esse anel, o mesmo anel que ninguém quis dar, uma moeda de ouro, e leva esse anel até o joalheiro, o especialista que tem lá no centro. Só tem porém. Qual é o porém? O porém é que você não vai vender, não importa o preço que ele quiser te pagar. Você promete? Prometo, respondeu o aluno ao seu mestre. Ele foi até o joalheiro e o joalheiro ficou boquiaberto, surpreso, mediu, olhou, avaliou aquele objeto, aquele anel e disse para o jovem: olha, meu jovem, eu não tenho muito dinheiro aqui, o máximo que eu poderia pagar por esse anel são 58 moedas de ouro. Mas se você não tiver pressa, eu posso talvez vender até por 70 moedas de ouro. O jovem ficou admirado com aquilo e voltou até o seu professor, o seu mestre, e disse: mestre, eu não entendo. O joalheiro disse que poderia pagar 58 moedas de ouro por esse anel. E eu não daria nenhuma também. E muitos meus amigos e conhecidos, nenhuma moeda de ouro quiseram dar. O professor disse: meu jovem, eu sei que você tem problemas, eu sei que você tem preocupações e tem ansiedade dentro do teu coração, dentro da tua mente há muitas perguntas sem respostas. Mas uma coisa e uma lição eu queria dar a você nesse dia. Qual é a lição, professor? A lição é que você é como esse anel. Talvez você tenha procurado respostas em pessoas e essas pessoas não tenham te valorizado. Talvez você tenha procurado respostas e essas pessoas não deram ouvido para você. Mas o nosso Deus, Ele é como o grande joalheiro, ou seja, aquela pessoa que realmente é especialista e conhece o seu ofício, conhece a sua função. Então, meu querido, por maior que sejam os teus problemas, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é especialista e para Ele você tem um grande valor. Através dessa história, eu quero contar para vocês o porquê que nós lemos essa palavra sobre, na verdade, a mensagem da cruz, sobre seguir Jesus e tomar a cruz. A cruz, para muitos, é uma mensagem muito esquisita, muito complicada, muito difícil de compreender. Por que Deus, por que Jesus teve que morrer na cruz? Talvez essa seja uma das primeiras perguntas que nós temos. Por que Jesus teve que morrer na cruz? Será que foram os judeus que realmente mataram Jesus? Será que foram os romanos que mataram Jesus? Olha, a história prova e mostra que essas perguntas foram perguntas feitas ao longo dos séculos. Mas uma coisa nós podemos dizer: nem foram os judeus, nem foram os romanos que mataram Jesus. Na verdade, Jesus foi morto, sim, por causa dos meus e os teus pecados. Os nossos pecados, as nossas transgressões, a nossa rebeldia, a nossa desobediência, que na verdade matou Jesus. E na verdade Jesus, Ele não só morreu, mas Ele se deixou morrer, porque Ele não podia morrer. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E Jesus não tinha pecado algum, então Ele deixou-se morrer. Ele se entregou para a morte, porque a morte não tinha poder de levá-lo. Que coisa linda, né? Jesus, Ele morreu pelos nossos pecados. Ou seja, Ele queria que nós voltássemos para o Pai, da onde nós viemos e para onde nós vamos voltar um dia. Por que então Jesus morreu, pastor? Me explica isso. Fora os nossos pecados, alguma outra explicação? Sim. Jesus morreu
para que se cumprisse a justiça de Deus. O que é justiça? No hebraico a palavra justiça é tzedek. Tzedek significa não só integridade e retidão, mas além disso, colocar todas as coisas no seu devido lugar. Ou bem aqui no brasileiro, né? Botar todos os pingos nos seus devidos is. Ou seja, cada coisa tem o seu lugar certo. Quando tiramos aquela coisa do seu lugar, está errado, não fica bem. É como se você fosse numa casa e encontrasse um tapete torto, um quadro torto, e a tua vontade seria endireitar. Assim também Deus quer endireitar a nossa vida, colocando-nos no prumo, na retidão, dentro da sua vontade. Justiça é isso. Mas pastor, Deus não é amor por acaso? É claro que Deus é amor, mas também Deus é justiça. E a palavra de Deus diz que o reino de Deus não consiste de comida nem de bebida, mas consiste de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o que faz parte do reino de Deus, um dos elementos fundamentais do reino de Deus é a justiça. E vai muito mais longe a palavra, e a palavra nos diz que o trono de Deus está alicerçado em duas colunas, verdade e justiça. Me explica melhor essa situação da justiça, pastor. Te explico, com muito prazer. A palavra de Deus diz que Caim matou Abel, e o sangue de Abel clamava por justiça. Ou seja, Abel queria que Deus fosse justo. Me acompanhe. A palavra de Deus também diz no Salmo 103, versículo 10, que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Interessante. Imagina se Deus nos julgasse, nos tratasse segundo os nossos pecados, segundo as nossas iniquidades, nosso mal. Nós estaremos realmente perdidos. Acontece também que Deus, Ele vai e foi acumulando ao longo dos anos, ao longo dos séculos, toda a sua ira. E por causa da sua ira, Ele teve que punir alguém. Por que, pastor, que Deus teria que punir alguém? Muito simples, muito simples. Porque haveria uma pergunta, um questionamento no ar: seria porventura Deus injusto? Não, porque Deus estabeleceu suas regras e Ele próprio não poderia ir contra as suas regras, não poderia ir contra a sua palavra, a sua vontade. E a palavra de Deus diz que todo aquele que peca tem que morrer, não só fisicamente, mas espiritualmente, e também existe a morte eterna. Então Jesus, na verdade, Ele se fez maldição na cruz do Calvário. Jesus, na verdade, Ele assumiu para si todas as nossas culpas, todas as nossas transgressões, todas as nossas doenças, todos os males da sociedade, Ele carregou sobre si. Ele levou naquela cruz do Calvário todo o mal. Por isso que Jesus, Ele morreu para que a justiça de Deus fosse efetivamente cumprida. Além disso também, Jesus morreu porque nós temos um valor inestimável. Esse valor é a história da joia, do anel que eu contei no início. Você tem um grande valor, querido. Talvez um valor que você não consiga compreender. Mas a palavra de Deus diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Nós vamos agora ao nosso intervalo e já voltamos. Como Zaqueu, quero subir
mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, papai. Sou pequeno demais para a tua paz, largo tudo pra te seguir. Oh, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Todo mundo entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, papai. Sou pequeno demais para a tua paz, largo tudo pra te seguir. Oh, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Todo mundo entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, papai. Sou pequeno demais para a tua paz, largo tudo pra te seguir. Oh, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Todo mundo entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim.
Estamos mais uma vez com você, com o programa Palavra de Fé. Agora uma outra pergunta, o que significa a cruz? Nós temos a questão da cruz histórica, ou seja, uma forma de punição, e era considerada a punição mais severa, a punição mais grave de todas. As pessoas, os países, as nações poderiam matar jogando as pessoas às feras, degolando, queimando vivos, mas a principal punição, a mais cruel, era a cruz. Muitos já tinham efetivamente morrido na cruz. No 6º século antes de Cristo, os médios, os persas, já faziam a crucificação, matavam seus oponentes, matavam os líderes através da cruz. Mas ninguém como o povo romano foi tão cruel e usaram tanto a crucificação quanto os romanos. O historiador Flávio Joséfo informa que 4 anos antes de Cristo, o general Valo, o general romano, ele deteve uma revolta na Judéia e matou 2.000 pessoas, 2.000 judeus. E ele espalhou cruz por toda a Palestina. E as pessoas estavam e viam aqueles homens agonizando por dias, semanas, e as pessoas morrendo por sangramento, por hemorragia e principalmente por asfixia. A principal causa da morte era asfixia, ou seja, ele não podia mais respirar. Além disso, também haviam cruzes mais baixas, onde os animais selvagens eles pegavam e comiam as pessoas vivas, onde os abutres chegavam e pegavam e comiam as pessoas vivas. Ou seja, a cruz era uma imagem de morte, a cruz era uma imagem de punição severa. Essa era a imagem da cruz. Então imagina agora o Salvador Jesus Cristo morrendo na cruz. Para os judeus era um escândalo, para os gregos era algo absurdo, não era compreensível, não era lógico isso acontecer. Mas a palavra de Deus diz que Deus faz coisas absurdas. Deus, Ele trabalha muitas vezes de uma forma que nós não podemos compreender. Agora imagina só. O Senhor Jesus, na verdade, Ele começou a sofrer, não foi na cruz. Ele começou a sofrer lá no jardim do Getsemane, suou sangue, onde Ele compreendeu, Ele entendeu que Ele ia ser traído, Ele ia ser abandonado. E talvez você se sinta traído, você se sinta abandonado, você pensa, ninguém me ama, ninguém me quer, só eu na vida, e agora o que eu faço? Todos esses sentimentos Jesus já sentiu, não pelo fato dele ser Deus, mas pelo fato dele ter sido homem, assim como eu, assim como você. Ele te compreende. Mas o pior não era o escárnio, não era os chicotes que tinha na ponta ossos e ferros, e que quando lançado nas suas costas retiravam um pedaço de carne. Não. O pior não era o espinho que foi cravado na sua cabeça entrando no seu crânio. Não. O pior não eram os insultos infames das pessoas. Não. O pior, sabia que ele ia carregar no corpo todos os nossos pecados, todas as nossas maldições, todo o mal que existia na humanidade, ele levar sobre o seu corpo. E isso acontecendo, ele ia ficar separado do Pai. E ele nunca esteve separado do Pai. Nem antes, nem durante e muito menos depois da sua vida aqui na terra. Por quê, pastor? O senhor disse que Jesus ficou separado do Pai. Muito simples, querido. Ele foi crucificado às 9 horas. E lá por volta das 15 horas, o céu ficou escuro. E nessa escuridão, significa que todos os pecados da humanidade, presente e futura, de Jesus, foram lançados sobre ele.
pecados, os teus pecados, os nossos pecados sobre ele. Talvez você não compreenda, mas a pessoa que tenha violentado o pecado sobre ele, Jesus. Aquela pessoa que tirou a vida do outro, foi lançado esse pecado sobre Jesus. Aquele que te traiu, aquele que te abandonou, foi lançado esse pecado sobre Jesus. E se essa pessoa se arrepender de verdade e buscar o Senhor, estar com os braços abertos, pronto para... Ou seja, Deus, na verdade, Ele quer que nós sejamos salvos. Então a cruz também representa a salvação, a possibilidade de salvação. Deus, nós não somos nada, não somos ninguém. Quantas pessoas que nós consideramos más aos nossos olhos, mas se essa pessoa, ela realmente dobrar o seu joelho e pedir: Senhor, me ajuda, me socorre, eu tenho sido um mau homem, eu tenho sido uma má mulher, Senhor, eu tenho mentido, eu tenho feito fofoca, eu tenho murmurado, eu tenho criticado, eu tenho julgado, eu não tenho sido bom pai, eu não tenho sido mãe, eu não tenho sido bom filho, Senhor, me ajuda. Com certeza, o Espírito Santo de Deus, Ele vai que vem lá do nosso interior, e essa oração Deus ouve. A oração que Deus ouve, na verdade, é aquela oração que é feita de coração, feito realmente quando nós abrimos não só nossas bocas, nossos lábios, mas abrimos o nosso coração e nos derramamos na presença de Deus. Essa oração Deus ouve, e Deus quer nos salvar, Deus quer nos redimir. Pastor, mas por que Jesus teve que vir nessa terra? Vou te contar outra história, meu querido, para você poder compreender. Talvez você que já teve um aquário vai entender melhor o que eu vou te explicar. Se você tem um aquário, tem um peixinho, por melhor que você trate esse peixinho, dê comida para esse peixinho, toda vez que você se aproxima desse aquário, o peixinho com certeza vai se assustar. Ele vai tentar se esconder da tua face, porque para o peixinho você é como Deus. Você é grande, você é intimidador, você assusta ele. Por mais que você procure falar com mansidão, por mais que você procure tratar ele com alegria, com amor, ele vai ter medo de você, pelo seu tamanho, pelo que você é. Agora, como é que você poderia mudar e ter um relacionamento com o teu peixinho? Só se você fosse transformado num outro peixinho. Foi o que Jesus fez. Ele se esvaziou da sua glória, deixou o seu trono, deixou o seu poder, a sua glória, e veio e se transformou num homem, para que você pudesse conhecer a Deus. Porque Jesus disse: quem conhece a mim, conhece o Pai. Ou seja, o nosso relacionamento com o Pai, ele se faz através de Jesus. Não há outro caminho que nos leva ao Pai senão Jesus. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida que nos leva ao Pai. Porque Ele deixou a sua glória, deixou o seu poder para estar conosco. E quando Ele esteve conosco, Ele nos deu exemplo. Ele orava, ele buscava o Pai, ele se relacionava com aqueles que estavam perdidos, aqueles que eram marginalizados, aqueles que não tinham nenhum valor perante a sociedade. Você se sinta assim: eu não tenho valor nenhum. Você é preciosa, que está na mão do Pai. E quando você avaliar o Pai, o grande joalheiro, realmente, aí você é avaliado como você é, pelo valor que você tem, não pelos outros, mas pelo valor que você tem. Mas, pastor, o que eu preciso então realmente fazer para seguir o Senhor? Renuncia a tua vontade, renuncia aos teus desejos. Mas, pastor, eu tenho tantas coisas, eu busco tantas coisas. Eu te pergunto: o que você vai levar daqui dessa vida quando morrer? Os teus
carros, as tuas casas, o teu negócio, o teu nome, a tua fama, o teu prestígio. Não, você não vai levar nada deste mundo. A Bíblia diz que você veio do pó e ao pó você vai voltar. Nós não vamos levar nada desse mundo, mas uma coisa podemos levar sim, a certeza da salvação. Uma coisa nós podemos levar sim, e até deixar aqui um bom testemunho, que um dia nós passamos por aqui e deixamos marca não no chão, mas na eternidade, no tempo. Vamos se lembrar do que nós fizemos, como nós éramos, da nossa retidão, da nossa integridade. Era uma pessoa que falava e que o que falava era bem aceito e era acreditado. Querido, nós temos que renunciar às nossas vontades, aos nossos desejos para buscar o Senhor. Renunciar à nossa vontade humana e carnal que nos afasta de Deus, que nos faz pecar. E a palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Eu te convido, renuncia às tuas vontades, para que você possa ter um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, para que você possa conhecê-lo. E conhecendo a Deus, você vai ver que encontrou um grande tesouro, um tesouro inestimável, algo que realmente vai completar esse vazio existencial no teu coração, algo que vai dar sentido e propósito para a tua vida. Quando nós encontramos ao Senhor, encontramos um tesouro que nós não podemos calcular, mas não podemos se esquecer também que Deus olha para nós e nos vê como um tesouro, porque na verdade o grande propósito de Deus é ter uma grande família, com filhos e filhas parecido com Jesus, que tenham um caráter de Jesus, que pensem como Jesus, que falem como Jesus, que ajam como Jesus, que sintam como Jesus. Por isso, querido, olhe para Jesus, renuncia às tuas vontades e siga-o. Nós precisamos seguir a Jesus, porque seguindo a Jesus, as suas pisadas, seremos parecidos com Ele, seremos influenciados por Ele, seremos contagiados por Ele e iremos levar a nossa cruz. O que significa levar a nossa cruz? Levar a nossa cruz realmente é renunciar a todos os meus desejos para fazer a vontade do Pai. Levar a minha cruz é dizer: Senhor, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Levar a minha cruz é esperar pelo amanhã, crendo que o Senhor está sempre me aguardando, me esperando, me protegendo, porque me ama. Levar a minha cruz significa chegar no final e dizer como Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Levar a cruz significa que quando eu tiver que passar para o outro lado da vida, essa cruz vai ser uma ponte que vai me conduzir ao Pai. Eu quero orar por você para te abençoar nesta noite. Querido Deus e amado Pai, querido e amado Espírito Santo de Deus, Senhor, todas essas palavras que foram faladas, que possam encontrar guarida. Abre, Senhor, o entendimento, os ouvidos espirituais desse povo, ó Pai, para que eles te ouçam, não apenas escutem, e para que tu possas, Senhor, fazer morada no coração deles, para que tu possas ser o Senhor da vida deles, para que tu possas, Senhor, escrever o seu nome no livro da vida, e o dia, Senhor, que eles se encontrarem contigo, eles tenham a certeza da salvação. Meu querido e amado,
Eu quero que tu tenha uma boa noite e que o Senhor possa te abençoar ricamente, em o nome de Jesus. Amém. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus te mostra uma solução. Até nas cinzas se ele clama, Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido, a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te verá de falar, ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, e já sabiam porque você tinha a mesma cara de vencedor, e que se Deus reagir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te verá de falar, ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, já sabiam porque você tinha a mesma cara de vencedor, e que se Deus reagir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. 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 Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel.